Bom dia, meus queridos, graça e paz, adentrando agora por esse canal, Café com Deus. Eu sou muito grato ao doce Espírito Santo, que sempre tem me guiado à verdade, e a verdade é uma só, está aqui, a palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a não só participar, mas também eu gostaria que, se possível, você deixasse seu comentário, compartilhasse, compartilhar essa palavra, melhor até dizendo. E hoje eu tenho um assunto que eu amo, Eu amo porque Efésios capítulo 4, sempre eu fico mencionando, principalmente o 11 e o 12, mas a gente vai pegar um pouquinho antes. E eu quero falar sobre esta questão, o que é o dom, O que é um dom? A palavra grega, do que vem do grego, é o charisma. Sim, se você não sabia, que legal. Pois bem, tá aí. É o charisma, que literalmente, querido, significa presente, aleluia, presente oferecido de boa vontade. Paulo, por exemplo, ele usa essa palavra charisma, dom, 16 vezes nas suas cartas. Olha que coisa importante a gente parar para pensar sobre isso, para a glória de Deus. Efésios capítulo 4, por exemplo, verso 7 diz o seguinte, já começa agora, charisma, tá? Mas charisma, ou seja, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida, olha que coisa muito interessante, segundo a medida do dom, de Cristo. Começa a pensar um pouquinho agora aí. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e aí vem de novo, e deu dons aos homens. Ora, segunda palavra, isto, ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra? Aí vem o 11, ele mesmo, ele quem aqui, gente? Jesus. Ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou em outra versão, doutores. Aí vem a resposta, porque do 7 em diante traz o que hoje eu quero abordar. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Eu continuo no 15. Antes, seguindo a verdade em amor ou em caridade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aí vem a questão que hoje eu quero abordar com você, sobre esta questão. O que é o dom? Dom, no grego, é charisma, que literalmente significa presente, oferecido de boa vontade, e Paulo usa em suas cartas 16 vezes. Gente, primeiro ponto que eu quero aqui. Quando você mergulha no capítulo 4 de Efésios, aqui fala sobre uma continuação. E essa continuação, muitas vezes ela é refutada. E poucos de fato abraçam
o que o próprio texto, a palavra de Deus, nos orienta e nos ensina. Dons, deu uns, como está no capítulo 4, do verso 8 até o verso 11, e fecha no 12. Os 5, vamos usar aqui, 5 cargos do ministério enumerados aqui, são dons, quero deixar bem claro, são dons que Cristo deu, e tem um objetivo, que Cristo deu para o fortalecimento e aperfeiçoamento de sua igreja. De qual igreja? Da dele. Eu e você somos dele. Glória a Deus por isso. Por isso, querido, olha que coisa interessante. Como ele deu esses 5 dons, tá? Para o aperfeiçoamento da sua igreja, e não para o controle, repito, não para o controle hierárquico. Aí que está a questão, para você entender, tá? Não para o controle hierárquico ou competição, que eu amei, ou competição eclesiástica. Como eu amo a palavra de Deus. Então, esse dom que Deus tem me dado para a sua igreja, eu tenho consciência que não é para uma competição, um destaque. Eu que tenho, pela graça do Senhor, dado à sua igreja um ministério apostólico, como enviado, como embaixador, não estou acima de alguém que se diz pastor, de alguém que se diz evangelista, né, de alguém que se diz doutor ou mestre na palavra. Está aqui a resposta para muitas pessoas entender. É Deus nos dando para a sua igreja, para que ela venha a ser aperfeiçoada. Ou como eu gostaria que muita gente pudesse ouvir hoje o que Deus tem para nós nesta manhã sobre os 5 ministérios. Bom dia, minha querida mana Rosana, que Deus abençoe você e toda a prole. Bom dia, Bispa Noemi Simões, que já está aí glorificando a Deus. Bom dia a todos vocês, que eu sei que com o tempinho vai estar adentrando e compartilhando. Hoje eu quero falar um pouco sobre charisma, sobre esse dom que Deus tem nos dado, entendeu? Olha bem, a sua igreja. Vamos lá. Além, gente, do distinto papel preenchido pelos apóstolos, olha bem, suficientes para indicar que seu cargo, junto com os dos profetas, é um ministério contínuo na igreja, com as obrigações mais comumente reconhecidas dos evangelistas, pastores e mestres. E eu digo mais, alguns tornam, por exemplo, o cargo pastor e mestre um só. E eu já digo, não existe, por exemplo, uma fórmula prescrita ou uma mistura de dons para qualquer cargo em especial. Pois Deus usa, graças a Deus, aleluia, glória a Deus, pois Deus usa pessoas diferentes de maneiras diferentes. Consegue entender isso? Deus usa, olha lá, pessoas diferentes de maneiras diferentes. E em cada um, meus queridos, servo do Deus Altíssimo, escolhido a dedo por Deus, em cada um desses 5 ministérios que Cristo deu. Você consegue entender quem é que está dando aqui? Ah, não é o pastor, não? Não. Não é o apóstolo? Não. O evangelista? Também não. Não. Profeta? Não. Mas não. É Cristo. É Ele que dá. E eu glorifico a Deus por isso. Olha bem, então, vamos lá. Gente, a unidade, o quê? Sim, a unidade ou a unicidade, tá? É manifestada, por exemplo, nos indivíduos de acordo com os vários dons de Deus. Por exemplo, o Pai lhe deu
O Pai lhe deu. Aí você já tem que anotar que agora eu vou dar uma referência. Não vou falar, você tem que gostar de ler, de buscar, de mergulhar, achar que eu estou falando sobre isso. Então, por exemplo, a unicidade é manifestada nos indivíduos de acordo com os vários dons que Deus, o Pai, lhe deu. Aí vem Romanos capítulo 12, verso 3, 8. Opa, já tem uma base, uma referência. E uniu a quaisquer dons que o Espírito Santo distribui para ou através deles. Aí vem 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4, 11. Os dons, presta atenção nisso agora, ó, se liga aí. Olha aí, né, eu digo aqui, pega a visão. Aleluia. Os dons distintos do Pai, Romanos capítulo 12, tá? Do Filho, entendeu? Ó, Deus Pai, Deus Filho. Então vamos para você entender, os dons distintos do Deus Pai. Romanos capítulo 12. Do Filho, nosso Jesus Cristo, Efésios capítulo 4. E do Deus Espírito Santo, e do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12. Não devem ser confundidos. Vou repetir para ver se você assimila como já estou assimilando. Então vamos lá. Para que você consiga entender. Olha, de acordo com os vários dons que Deus quem? Deus Pai distribuiu através deles. Aí você tem a referência. 1 Coríntios capítulo 12, 4, 11. Os dons distintos do Deus Pai, aonde está isso? Romanos capítulo 12. E do Filho, Efésios capítulo 4. E do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 12, não devem ser confundidos. E também qualquer um dos 5, tá? Dos 5, presta bem, cargo de ministério desse texto não deve ser limitado. Oh, aleluia. Não deve o quê? Não deve ser limitado a operação de qualquer dom em especial. Você consegue entender o que nós hoje estamos aqui aprendendo? Que nós estamos nos alimentando da palavra do Senhor? Tudo isso ligado, hoje a palavra do grego, charisma. Porque a pergunta hoje foi, o que é um dom? E hoje eu estou falando sobre, baseado nos 5 ministérios, Efésios capítulo 4, eu peguei do verso 7 e fui até o verso de número 15 em Efésios capítulo 4. E eu precisava trazer menção sobre isso. Por quê? Porque, gente, hoje se fala muito do quê? Do apóstolo. Não se falava muito desse ministério do apóstolo. Nós ouvimos muito falar sobre, às vezes, o bispo, o presbítero, o pastor, um evangelista. Mas hoje, a Igreja de Cristo, ela trouxe de volta o que muitos não queriam admitir. O quê? Os 5 ministérios, os 5 dons. E por que isso está vindo à tona? Gente, tudo isso está explicado na própria palavra. A palavra explica tudo isso, porque quando ele fala que o próprio Cristo dá à sua igreja apóstolo, dá para a sua igreja um profeta, dá para a sua igreja o evangelista, dá para a sua igreja pastores e mestres, ele no 12 responde por quê? Ele está respondendo, querendo o quê? O que ele quer aqui? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos ao quê? Ao que falta é isso. Para que a gente chegue ao quê? Na unidade, mas do quê? Na unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A própria palavra, quando você pega aqui no verso 4:12, aperfeiçoamento, a própria palavra no grego chama catartismo, se você não sabe. A palavra catartismo, ela vem nos dar a ideia, se fosse traduzir para o português, é uma coisa tão legal quando você mergulha e tem conhecimento do que, qual é a ideia, por que essa palavra está aqui. Por exemplo, ela é uma adaptação
preparação, treinamento. Aperfeiçoamento, tornar completamente qualificado, olha aí, aperfeiçoamento, tornar completamente qualificado para o serviço. Ou seja, na linguagem clássica, a palavra é usada para o ato, gente, de fixar um osso durante uma cirurgia. O grande médico, quem é o grande médico? Pensa agora. Quem é o grande médico? Lucas, nossa, ele é tão detalhista no Evangelho de Lucas, quando fala sobre cura. Ele traz detalhes que os outros não trazem, porque ele era médico. Então, o grande médico aqui, o grande médico, Jesus, o grande médico, quem? Jesus Cristo, sim. O grande médico agora, ele está fazendo em todos os, sabe? Fazendo todos, melhor até colocar assim para você entender melhor. Ele está fazendo todos os ajustes necessários, por exemplo, para que a igreja de Cristo não fique deslocada. Consegue entender isso agora? Glória a Deus. Então, queridos, hoje a gente fala aqui sobre 5 dons mencionados na Bíblia, conhecido como os dons ministeriais ou dons de liderança. Olha que coisa linda, que são eles: os apóstolos, tá? Os profetas, os evangelistas, pastores e mestres. Mas, em primeiro lugar, eu tinha que trazer a você um conhecimento sobre o que é um dom, que agora você me acompanhando já ouviu, né? Do grego charisma, que literalmente presente, oferecido de boa vontade. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele chama, sabe, de charisma um revestimento. Ele chama de revestimento que especial, espiritual, para uma vida da comunidade e o serviço do reino de Deus. Ele usa esse termo, como já citei, 16 vezes em sua carta. E aí ele enfatiza em Efésios capítulo 4, 7 o seguinte: e a graça foi concedida a cada um de nós. Consegue pegar aí, tomar posse dessa palavra? Ou seja, cada pessoa de uma comunidade, de uma casa de oração, recebe o que? Recebe graça suficiente para ter sua habilidade espiritual. Eu amo o que Deus fala aqui. Então agora veja bem, essa palavra é para você. Como é que é? Sim, essa palavra que eu ainda não li, vou ler, é para você, eu vou soltar ela. Para que você entenda como Deus te ama. E como Ele espera que hoje, nesse dia, não é ontem nem amanhã, é hoje, nesse dia, você tome posse. Por exemplo, ninguém, eu digo ninguém, quando eu falo ninguém, tá todo mundo incluído. Então, ninguém é tão desclassificado ou tão inculto que fique à margem do serviço, porque a graça foi concedida a cada um. Você conseguiu pegar e entender? Você que estava dizendo, acho que ninguém me vê. Ninguém me vê. Ninguém entende o quanto eu desejo servir ao reino de Deus, pois Deus já está te vendo. O Espírito Santo já te viu, já te contemplou, já entendeu, já sabe que está do seu mente, do seu coração, porque está dizendo, ninguém é tão desclassificado ou tão inculto que fica à margem do serviço. E quando eu falo do serviço, é servir ao reino de Deus. Consigo entender aí? Conseguiu entender, melhor dizendo? Porque a graça foi concedida a cada um. Que graça? Então Deus chamou um, para quê? Para ser apóstolo, para ser profeta, evangelista, pastores e mestres, conforme Efésios 4, 11 e 12. Agora, o que eu preciso entender? Aí que vem a questão. Então hoje Deus me chamou para ser o quê? Ser um apóstolo, um enviado, ser um embaixador. Então isso que eu falo, que eu tenho da parte de Deus um ministério apostólico. Mas eu não estou me colocando como os fundadores, os primeiros apóstolos fundadores da igreja. Aí é onde começa a mistureba. Todo mundo vai lá, não consegue entender o que a Bíblia fala e fala, hoje não tem. Hoje não existe. Gente, quem que vai
alguém, me diga alguém que consiga ter o que os 12 primeiros teve. Eu tenho consciência disso. E muitos dos apóstolos que já entendem esse dom, esses dons de liderança, esses dons ministeriais já se encaixaram, entendem e sabem o que tem que fazer e estão fazendo muito bem. A gente não pode criar uma mistureba. Por quê? Entenda bem. Se eu fosse falar de Efésios capítulo 2, capítulo 2 de Efésios, 20, o que diz lá? Volta aqui, eu já entro aqui, eu volto aqui. Calma aí, ó. Só para você entender. Eu vou lá em Efésios capítulo 2, vou no verso de número, vamos lá, de número 20. Aí no verso 20, o que fala aqui? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Gente, no 2:20 aqui é onde a gente tem que saber entender e compreender que não tem nada a ver com Efésios capítulo 4, 11 e 12. Por quê? Vamos lá. Os apóstolos e profetas mencionados nessa referência devem ser distinguidos dos da referência de 4:11. Aqui 2:20, a referência é aos apóstolos fundadores, como em Apocalipse 21:14. Enquanto a última referência que eu estou hoje falando, 4:11, é sobre, pega essa, vê se Jesus abre a tua mente, coloca aí no seu coração o que Deus já pôs no meu, e eu entendo muito bem a minha posição, mas alguns não entendem. Pega essa, oh glória a Deus. Enquanto 4:11, que hoje estou falando, charisma, tá? É sobre missão contínua dos apóstolos que serve a igreja de Cristo em uma maneira mais geral. Entendeu agora? Conseguiu compreender? Porque alguns refutam os 5 ministérios, porque não faz a distinção. Eles só olham lá os fundadores e não olha que a igreja ela está numa missão e Deus tem que trazer sobre esta igreja esse ministério, esses dons, como está falando aqui, querendo o que? Se é o próprio Jesus que dá a sua igreja, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra. Tá tão claro, gente, pelo amor de Deus, querendo aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu dou glória a Deus, não sei você, eu glorifico a Deus, porque eu já me livrei há muito tempo, pela graça de Deus, dessa tal religiosidade. Então, no grego, a palavra apostelion, o apóstolo, significa aquele que é enviado, mensageiro ou embaixador. Só para você entender aí como a gente tem que começar a compreender essa diferença de muitos dizer não existe mais apóstolo, então não existe mais pastor, então não existe gente profeta, então não existe mais mestre, e aí vai. Você entende que alguém se agarra, né? A questão de título. Eu não me agarro em título. Eu tenho uma missão. A minha missão, enquanto Deus me der vida, está clara para mim. Então Deus me chamou justamente como um enviado. Enviado para quê? Para que Deus me enviou? O que Ele quer com isso? A resposta está no 12. Efésios 4, verso 12. Você quer saber por que Deus me chamou, me deu o ministério apostólico? 4, verso 12. Eu tenho que estar aqui, não posso sair daqui. Aquele que representa a quem enviou, então eu represento quem me chamou, porque ele já veio, fez tudo que tinha que ser feito, glória a Deus, tudo conquistado na cruz. Agora ele chegou para mim e falou: eu quero te enviar. Você aceita? Aceito. E eu aceitei. Aquele que representa a quem me enviou.
E nesse caso aqui, gente, um grupo de testemunhas das obras de Cristo eram os 12 primeiros. Pega essa. Escolhido, por exemplo, por Jesus para pregar o evangelho. Os 12 que a Bíblia cita, por exemplo, Pedro, André, Tomé, Filipe, Mateus, Bartolomeu, Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, Tadeu, o Lebeu, João, Judas Iscariote. Gente, também outros menores citados na palavra do Senhor, como Paulo, Matias, Marcos, Barnabé, Lucas, Tiago, Adelfo. Ah, você não sabia aí? Tá aí, ó, mais uma para você. Estevão, Silas, Timóteo e Apolo. Pensei que era só os dois. Então tem que tirar esse povo tudinho aqui da Bíblia. Por isso que eu falo para você, querido, como eu amo mergulhar e como eu amo motivar você a conhecer, mergulhar, aprendendo muito mais da palavra do Senhor. Aí vem a questão, vem os profetas, já que é 5, os profetas, no sentido, querido, pega essa, no sentido primário, em que a Bíblia usa a palavra o profeta, que no hebraico significa nabi, do hebraico a palavra profeta é nabi, era uma pessoa, olha bem, que estava no conselho do Senhor, que ouvia a sua palavra e que, como resultado, falava o que vinha da boca do Senhor e fazia com verdade, como está escrito lá em Jeremias, capítulo 1, verso 9. Só você ir lá para ter base do que eu estou proclamando agora. E vem outra questão também. Deve-se observar que o termo que se trata, não há coisa alguma que implique, por exemplo, previsão de acontecimentos. Por isso, gente, é provável que no nome termo, não exista coisa alguma que implique previsão de acontecimento. Ademais, eu digo mais aqui, a palavra grega profetes significa aquele que expõe o quê? Sobre certo assunto, ou fala sobre certo assunto que vem de Deus. Por isso que eu falo, hoje você tem que tomar muito cuidado. Mesmo que hoje eu estou falando sobre 5 ministérios, não tem nada a ver com dom de profecia, porque se levanta, dá um pulo, bate palma, aí grita, assim diz o Senhor. É um dom, algo específico dado para a igreja, e a resposta está no 4 de Efésios, verso 12. Então imagina, agora eu vou te dar um exemplo rapidinho. Aí alguém diz que Deus tem dado ele ou ela como profeta a sua igreja. E aí quando fala, dizendo que está falando em nome do Senhor, da paz do Senhor, traz divisão, confusão e bagunça. Mas peraí. Então, mas o que falou foi falado, em vez de trazer aperfeiçoamento, trouxe divisão, trouxe briga, porfias. Em outras palavras, vou ser bem claro, trouxe as obras da carne, não procede de Deus. É só para você entender, a Bíblia responde tudo. É aí que está a questão. Esses 5 ministérios não é para criar o que foi falado, não é para trazer aqui, gente, competição, e não é para trazer um controle hierárquico, não. É para trazer o que a própria palavra que está declarando, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É aí que está a questão. Você está conseguindo entender? Eu espero que o Espírito Santo esteja te iluminando, abrindo a tua mente, para que você compreenda e que você possa dizer glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, para que você se manifeste dizendo amém. Os evangelistas, e pouco se vê, pouco se ouve hoje. Alguns anos atrás, eu tive o privilégio de ouvir, ainda como criança, adolescente, jovem, e também em fase adulta, o ministério de um evangelista. Como é que alguém diz que evangelista está impregnado numa zona de conforto
dirigindo, administrando, se o evangelista, justamente ele é dado à sua igreja, você vai descobrir agora para quê e o que ele ainda tem que fazer. Bom, evangelista, segundo aquilo que nós entendemos do grego, é o que proclama boas novas, do grego evangelion, obedecendo, pega essa, obedecendo a ordem de Jesus Cristo. O evangelista, ele anuncia a palavra de Deus ao mundo, apresentando o único caminho para a salvação eterna. E esse termo evangelion, ou evangelista, sabe quantas vezes aparece no Novo Testamento? Aparece 3 vezes no Novo Testamento. E eu vou citar as referências, não vou ler, vou citar. Aí você, como ama a palavra de Deus, é apaixonado em cavar, buscar e aprender, está em Efésios capítulo 4:11, Atos 21:8, 2 Timóteo capítulo 4:5. Gravou? Repito, Efésios 4:11, Atos 21:8, 2 Timóteo 4:5. Refere-se aqui ao dom da pregação, de fazer o evangelho, aleluia, especialmente, claro, ao descrente, ou do testemunho pessoal eficiente. Procura esse ministério agora aí. Procura esse ministério. Começa agora a trazer à sua memória, você, querido servo de Deus, esse ministério, para você ver o que eu estou tentando falar hoje. Vamos orar, vamos clamar a Deus, para que Deus dê à sua igreja, aonde tem necessidade, os 5 ministérios de liderança, esses 5 dons, charisma, como diz Paulo. Aí vem pastores. Os pastores, por exemplo, aqui eu amei, porque a ideia que se traz do grego, a ideia que se fala de pastores, precisa ser o quanto antes explicado, porque muitos chegam a esta categoria, a esse título, a esse cargo, como muita gente fala, sem ter ideia de fato o que é ser um pastor. Acredite se quiser. E aí vem a questão, por exemplo, pastores. Gente, não, olha o que eu vou falar, não existe, por exemplo, um significado aqui real da palavra. Porém, calma, mas pode-se dizer que pela tradição linguística do povo hebreu, que pastor, olha que legal, que pastor é aquele que vê. É aquele que vê. Sim. Por que eu estou trazendo isso para você? Pastor é aquele que vê, sim, Ele enxerga além de suas ovelhas. Eu vou repetir. Ele enxerga além do que suas ovelhas enxergam. Aleluia. E por isso, ele, o pastor, é uma ovelha, como eu gosto sempre de falar, uma ovelha guia. Porque o verdadeiro pastor a gente já sabe quem é. O verdadeiro pastor, segundo a palavra, é Jesus Cristo. Porém, este pastor, esta ovelha guia, ele enxerga além das ovelhas. Por isso, este pastor as conduz, protege e as alimenta. Por exemplo, no conceito do Novo Testamento, o pastor não pode ser uma pessoa que conserva a totalidade do ministério nas suas próprias mãos. Olha aí. Ou que esmaga toda a iniciativa dos leigos. Mas deve ser aquele, por exemplo, que ajuda, encoraja o povo de Deus a descobrir e exercer os seus dons. A figura, por exemplo, do pastor deve ter como modelo o próprio Senhor Jesus Cristo, qualificado como o
bom pastor. Você entende? Porque eu não abro mão da resposta de Efésios capítulo 4, verso 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, dependendo da versão. Porém, o 12 que eu estou falando, querendo aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Aí, querido, que está a questão. A palavra doutor ou mestre, dependendo da tradução e da versão, a palavra, por exemplo, mestre, ela é derivada do latim magister. Rosana, glória a Deus, magister, magistério, professora, professor. E aí, querida? Tá gostando? Glória a Deus, olha aí, ó. Chegou aí, ó. Chegou aonde você se qualificou, aonde você buscou a resposta de Efésios capítulo 4, verso 12. Você e a minha irmã também, missionária Roseli Mendes. Oh, as pedagogas, aleluia. A palavra derivada, por exemplo, do latim magister, né, ou magister, é do hebraico que vem a palavra rabino ou rabi, e que significa o quê? Professor de grande saber, perito ou versato, ou versado, tá? Melhor falar versado. Em qualquer ciência ou arte. Na igreja de Cristo, na igreja, possui o dom do quê? Do ensino de Romanos, olha lá, voltando lá, ó, Romanos capítulo 12, verso de número 7. Em qualquer ciência ou arte, mas aí quando você volta em relação à igreja de Cristo, possui o dom do ensino de Romanos capítulo 12. Ou seja, mestre nem sempre é um pastor. Não, o mestre nem sempre é um pastor. Ele pode, por exemplo, ensinar em um seminário, no instituto teológico, uma faculdade, né, ligada a uma área, como eu me formei em mestre em teologia. Se eu fosse só bacharel, eu teria que ter uma licenciatura para poder ensinar. Eu já fui me formei como mestre, já me preparando, se Deus permitir, eu realmente buscar a graça aí, entrar numa área de um doutorado, mas não deixa de ser um mestre. Bom, vamos lá. Então, o mestre nem sempre, por exemplo, é um pastor. Ele pode ensinar em um seminário, instituto bíblico, escola bíblica dominical, estudo, por exemplo, em lares, células, oh, glória a Deus, de evangelismo, certo? E etc. Mas há muitos pastores que não são mestres, mas apesar disso, apesar do que eu estou mencionando, de terem também, eles todos, nós temos essa incumbência, a tarefa de ensinar a igreja de Cristo. Qual é a resposta? Efésios capítulo 4, verso 12, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você entende agora? Eu mostrei para você os 5 ministérios, mas para fechar, e é extenso, e é um café com Deus. Eu agradeço ao Senhor, todos aqueles que me acompanham, e dá o seu ouvido de fato a ouvir o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Mas quais são os propósitos dos dons? Bom, aí vem a questão. Tudo que eu falei, se não estiver baseado e sair fora do 4:12 de Efésios, não tem valor algum. Não terá valor algum. E é onde está o erro. Por que eu falo isso? 1 Coríntios, capítulo 12, 7. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Grave. Paulo, ele traz uma afirmação aqui. O que ele afirma? Ele afirma o seguinte. Ele afirma isso. Visando a um fim proveitoso. E aqui ele subdivide este proveito em 2 partes. Porque eu estou falando quais são os propósitos dos dons, ou seja, os 5 ministérios, certo? Então, primeiro ele faz o seguinte, ele faz aqui algo que eu preciso entender e compreender, e ele traz para mim isso aqui. Aqui ele subdivide este proveito em 2 partes. Primeiro,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Efésios 4:12, pastores e mestres, aqueles são chamados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Você conseguiu entender? Estou falando sobre o primeiro. Olha lá, ele pegou quem? Ele pegou pastores e pegou mestres. Por isso que é importante, como eu amo quando uma igreja tem alguém com esse dom do ensino, de saber costurar a rede, para que nenhum peixe escape, tenha conhecimento da verdade. Então, com vista ao aperfeiçoamento do santo para o desempenho do seu serviço, em Efésios 4:12, pastores e mestres são chamados para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Segundo ponto, nós já estamos terminando, hein? Oh, glória a Deus! Para edificação, pega essa, do corpo de Cristo, também Efésios 4:12. Dons não são para exibicionismo. Oh, meu Deus! Como eu queria que essa live se multiplicasse aí, ó, para que muitos pudessem aí entender e compreender o que hoje Deus está falando com a gente. Dons não são exibicionismo, partidarismo ou divisões na igreja. Às vezes as pessoas comentam: fulano é uma bênção, o único problema é o dom espiritual. Olha que coisa! Ou então, aquela igreja é muito boa, o problema dela são os dons. Isso, gente, eu já falo claramente, uma contradição. Então aprendemos que o dom é algo que deve produzir o bem-estar de cada discípulo do Senhor Jesus. Então o problema aqui não pode estar no dom, mas sim no mau uso dele. Primeiro ponto, a gente já percebe que Paulo, ele criou vamos dizer que ele subdivide este proveito em duas partes, porque a primeira ele pegou pastores e mestres, para você compreender, para preparar o povo de Deus. E o segundo, que já aí se você tira o pastor e o mestre, sobrou quem? Você tem o apóstolo, você tem o evangelista e você tem o profeta. Então no segundo ponto, ele coloca agora que é para edificar. Edificar o quê? O corpo de Cristo. Eu fui chamado para quê então? Se eu estou dizendo que Deus me deu a sua igreja com o ministério apostólico, ele está dizendo: eu estou te chamando para que você venha edificar, seja usado para edificação do corpo de Cristo. Como eu quero que você, em nome de Jesus, tenha essa compreensão e não caia, sabe, nos lábios de alguém que não busca conhecimento, que não sabe, busca entendimento da palavra de Deus e deixa fluir na vida dele ou dela essa tal religiosidade. Eu quero que você entenda isso. Aí eu fecho com você dizendo o seguinte: eu e você aprendemos que o dom é algo que deve produzir o bem-estar de todo discípulo do Senhor Jesus. E aí eu fecho. Então, o problema não pode estar jamais no dom. 5. Aleluia. Mas sim no mau uso dele. A igreja tem que entender e compreender. Se está na palavra, por que não se aplica? E eu já respondi que nada tem a ver com Efésios capítulo 2, verso 20. Foi explicado lá. Então comece agora a orar a Deus. Tudo que foi falado, eu trouxe referência. Estou com a palavra do Senhor aqui, para que você possa, por si só agora, orar a Deus e falar: Senhor, tudo que foi citado, que eu tenha fé e compreensão, que o meu entendimento se abra, porque eu quero fazer parte. Que o Senhor me permita e que o Senhor me dê para a sua igreja com esses dons, com 5 ministérios, para que se cumpra Efésios capítulo 4, verso de número 12, para a glória de Deus. Amém? Eita, aleluia! Olha o meu abraço. Um beijo no seu coração, no seu cardia.
Oh, aleluia! Que esse dia seja um dia de bênção. Se Deus nos permitir, claro, depois das 15 horas eu entro com Você Sabia? Ok? Que Deus te abençoe, querido. Querido, não deixe de compartilhar, nos ajude. Que Deus te use com a autoridade do céu. Que o Senhor hoje, sabe, corra atrás de você. Te alcance, te grude e não te solte. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Shalom, tenha um bom dia com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.